Shalom, igreja. Amém? Vocês estão felizes? Quem está feliz? Quantos estão felizes? Amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui para compartilhar algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Feche seus olhos mais um pouco. Obrigado, Jesus, que a sua graça é melhor do que a vida. Obrigado porque nós já te sentimos aqui nesse lugar. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui sedentos por uma nova porção que o Senhor tem para liberar neste dia. Obrigado, Senhor, por cada família aqui. E nós cremos e profetizamos que seremos marcados pela sua glória nessa noite. Estamos aqui dispostos, Senhor, a nos entregar completamente, a abrir mão do que for necessário e a viver o seu propósito para nós. Abre os nossos olhos, Senhor, nossa mente, nossos corações e libera, Pai, aquilo que está no teu coração, no nome de Jesus. Amém? Bom, existe uma saga em nossas vidas, em nossa jornada no Senhor, e essa saga ela é constante. A saga para descobrir o tesouro escondido, não. Mas nós buscamos todos os dias como descobrir se eu estou vivendo a vontade de Deus. Isso é um dilema, né? Desde que a gente conhece Jesus, a gente entra nessa saga. Será que eu estou dentro dos planos? Será que eu estou coerente ao propósito que Ele separou para a minha vida? E nós somos constantemente expostos à prova. E muitas vezes nós duvidamos se de fato nós estamos no centro da sua vontade ou não. Só que Deus, Ele não tem uma vontade específica para todos os detalhes da sua vida. Deus, Ele tem uma vontade global que abraça todos os detalhes da sua vida. E isso se chama o Evangelho. Repita comigo, o Evangelho. Amém? Então, quando você descobre o Evangelho, ele impacta todas as áreas da sua vida. Aí você se certifica se de fato está vivendo a vontade de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Primeiro ponto, santidade. Essa é a vontade de Deus para nós, amém? Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição. Então Deus sempre quer que andemos em santidade. E um grande segredo é fugindo do pecado, que vos abstenhais da prostituição. Abster-se fala de se privar, fala de separar, de não participar. Então, Deus sempre quer que a gente cultive uma pureza dentro de nós, que a gente se separe de tudo que denigre a imagem dEle, porque Ele é santo. Deus é santo, que sejamos plenamente realizados em Deus, o Santo de Israel. E a nossa satisfação plena vem dEle. Amém? Segundo ponto, crescimento espiritual. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Crescimento espiritual. Jesus fala em João 15, que eles permaneçam em mim. E de que forma eu posso permanecer em Jesus? Oração, jejum e palavra. As disciplinas espirituais nos conectam a Ele. Uma outra coisa que eu tenho certeza que é a vontade de Deus para as nossas vidas
comunhão, sua fidelidade no relacionamento com a igreja local. Deus, Ele não deseja que alguém viva desconectado com o seu corpo. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui começa, não deixemos de congregar. E Lourenço, quais são as situações que eu posso deixar de congregar? A resposta é, nenhuma situação. Pode haver o caso de você trocar de casa. Se você vê que aquele lugar está fugindo da palavra, cometendo algumas heresias, isso vai te afastando de Deus. Você troca de casa, mas deixar de congregar, nunca. Congregar é unir-se intimamente, ligar-se, agregar, misturar. Quando há um desligamento, você não está levando apenas o que é seu, porque você já está misturado com o corpo. Então essa ruptura traz consequências dolorosas. No final desse versículo diz, porque o dia se aproxima. O escritor de Hebreus está dizendo, por isso deveis ser ainda mais unidos, porque o dia se aproxima. Ele vem buscar a sua igreja. E comunhão e unidade são pré-requisitos para entrar nesse time da eternidade. Amém? Quarto ponto, que eu sei que eu estou na vontade de Deus. Fazer justiça. Ver algo de errado e lutar por justiça. Deixa eu falar uma coisa, isso aqui não é política. Isso é a vontade de Deus. Ver as coisas erradas se tornarem corretas. Trazer para os seus devidos lugares. Às vezes achamos isso um ato de prepotência, a gente lutar por justiça. Mas a palavra de Deus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E quem tem fome, meu irmão, não fica parado. É ou não é? Quem tem fome busca a saciação a todo custo. Nega um pão para uma criança que está com fome para você ver. No reino animal não é diferente. Os animais cometem loucuras e atrocidades e matam e comem uns aos outros por fome. Então quem tem fome não fica parado. Assim são aqueles que têm fome e sede de justiça. Serão fartos. Então esse é o quarto ponto. E com certeza, a vontade de Deus para você é que você seja manso e humilde de coração. Assim como Jesus, o nosso modelo. Adquirir o caráter de Cristo é um sinal de que estamos no centro da sua vontade. E quando Jesus fala isso lá em Mateus 11, 28 e 29, Ele está dizendo que é dessa forma que você acha descanso para a sua alma. É neste lugar de mansidão e de humildade que você sente e confirma que de fato está no lugar certo. Nas bem-aventuranças também diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, mesmo que tudo ao seu redor não pareça a vontade de Deus, com essas coisas na sua vida você pode ter a tranquilidade de que de fato está na vontade de Deus. Esse senso de que você está em Deus e Ele está em você, te assegura que você está no caminho certo. Você está confiante, sem medo, vivendo para agradar a Deus, mesmo que as circunstâncias mudem. Então, tira essa noia da sua cabeça. De
querer ficar tentando descobrir qual é a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Eu não estou dizendo que é errado você buscar a vontade, buscar um direcionamento de Deus para a sua vida em tudo. Mas muitas vezes nós complicamos. Nós deixamos de avançar. A gente perde muito tempo. A gente entra em crise. E o que a gente precisa é ganhar tempo, nos debruçando na palavra. Porque é lá que tem as respostas para tudo em nossas vidas. Precisamos descomplicar e seguir esses 5 pontos que eu falei. Eu não tenho que descobrir qual é o propósito de Deus, eu tenho que entender qual é o propósito de Deus. Diga comigo, eu não tenho que descobrir qual é o propósito de Deus. Eu tenho que entender. Amém? Ele não escondeu para que eu viva a minha vida inteira tentando descobrir. Mas Ele decidiu revelar o seu propósito através da cruz, através da sua palavra. E para entender qual é esse propósito, eu preciso primeiro entender o propósito global de Deus para toda a terra. Romanos capítulo 8, do 28 ao 30. Romanos 8, 28 ao 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o propósito primário e global de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Amém? Diga comigo, o meu propósito primário é me tornar semelhante a Cristo. E vivermos em família. Então, a partir daí, nós entendemos qual o propósito de Deus, que é conhecê-lo e fazê-lo conhecido em tudo que fizemos, em tudo o que fazemos. Aqui diz, os que de antemão conheceu, o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então esse é o teu propósito. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E quem conhece a Deus se torna a imagem do seu Filho. Amém? Vamos para casa. Brincando. Tem gente que acreditou. Geralmente é rápido, né? Vamos lá. Romanos também fala que nós somos filhos. E essa é a nossa identidade. Nós somos filhos. Só que filho me dá direito, mas maduro me dá acesso. Ser filho me dá direito, ser maduro me dá acesso. Tem gente que é filho de Deus, que tem bênçãos e promessas de Deus, mas ainda não alcançou nada em Deus por falta de maturidade. Eu não vou resolver isso porque não fui eu que errei. Mentalidade de menino. Muitas vezes nós agimos como menino. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino.
quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Então, eu não posso sair atirando para todo lado. Nem tudo é vontade de Deus. Muitas vezes nós classificamos os nossos desejos loucos e fantasiosos como vontade de Deus. Cabeça de menino. Ansiedade de menino. Transformar essa obstinação em vontade de Deus é fácil. Difícil mesmo é você orar: Senhor, seja feita a tua vontade. E sabe, um momento que a gente se porta muitas vezes como meninos, é no momento de oração. Mas aquele que é maduro, ele entende e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Não é errado você expor a sua vontade diante de Deus, os seus sonhos diante de Deus, aquilo que você almeja, aquilo que você quer, aquilo que você está sentindo, não é. Mas muitas vezes você luta com Deus para te dar aquilo que não é plano, não é propósito dele. Você perde muito tempo, é muito mimo espiritual. Tem muita gente dodói. Mas, Senhor, eu tenho tantos anos e ainda não alcancei isso, eu quero aquilo. Se porte como maduro e não como menino. É só dessa forma que você vai acessar o que Deus tem para a sua vida. Amém? Então nós estamos viciados em muitas coisas. E preferimos classificar tudo como vontade de Deus, como permissão de Deus. Cuidado com as aventuras de menino. Cuidado com as novidades. Você pode estar entrando num caminho sem volta, num caminho perigoso demais. O menino, ele muitas vezes age por impulso, não tem medo, mas depois que cai, meu velho, o trauma fica. Veja bem, o excesso de dopamina tem desequilibrado as nossas emoções, causando até compulsões. Ela é liberada pelo cérebro quando se antecipa uma recompensa ou se realiza uma atividade prazerosa. A dopamina é conhecida como a substância química do prazer, do bem-estar. E muitas atividades liberam dopamina. A gente pode falar de várias delas: atividade física, esportiva, esportes radicais, correr, brincar, dançar, pular, sorrir, ler, abraçar, namorar, sexo. Tudo isso libera dopamina. E muitos alimentos também, que são ricos em tirosina, queijos, peixes, carnes, ovos, nozes, abacate, laticínios, verduras. E também o chocolate é rico em tirosina, que é a substância que ajuda a liberar dopamina, endorfina e serotonina, que são os hormônios do prazer. A dopamina é um neurotransmissor central no sistema de recompensa do cérebro. Ela traz prazer, bem-estar e euforia. Por que muitos não conseguem parar de ver pornografia? Ela vicia ao ponto de criar novos caminhos neurais no cérebro, estabelecendo o vício. E você não consegue ver uma vez, apenas. A frequência vai aumentando, os caminhos neurais começam a ser criados no seu cérebro, que causa a sinapse entre os neurônios. Então, um excesso de dopamina, fabricadas por conta do consumo de pornografia, que vai te levar ao vício.
Os caminhos neurais são essas conexões que se formam entre os neurônios do cérebro com base em nossas experiências, em nossas crenças e em nossos hábitos. Mas, Lourenço, como sair do vício? Precisa renovar os caminhos neurais. É um processo de reset, é um processo de desintoxicação mental. Você tem que substituir esses caminhos neurais criados pela pornografia por caminhos neurais puros. Amém? Essa é a renovação da mente. A substituição desses caminhos neurais. Assim você será livre do vício de uma vez por todas. E a maior ferramenta para combater tudo isso é a palavra de Deus. E a comunhão com o Espírito Santo. São os caminhos neurais puros que vão te curar. Todas as vezes que você decide voltar para esse pecado de estimação, você está preso. Você cai, você ora, se arrepende, depois cai de novo, volta, ora, se arrepende e vira um ciclo vicioso. Esse lugar do, mas só mais uma vez, mais um pouquinho, é a última vez, depois eu me reconcilio com o Senhor, até aqui eu posso ir, é o pecado menor, é o lugar da relativização do pecado, é aí nesse lugar que existe um demônio do seu lado, rindo da sua cara, e ele está rindo porque ele está vencendo. Quando você assiste pornografia, o diabo está do seu lado, assistindo com você. A sua carne gosta, você consome, e está colhendo algo que ele plantou aqui na sua mente. Tudo começa aqui. O pecado começa aqui. Se aqui você decidir não fazer mais, segundo o poder do Senhor e a sua palavra, você tem a vitória diária. E é uma vitória que precisa de oração, de jejum, de Bíblia e de prática. Amém? Jesus sempre quis te tirar desse lugar. Jesus sempre quis te dar essa vitória. Você precisa assumir onde você está. Assumir o seu erro. Parar de relativizar o pecado e se arrepender. Esse lugar é ruim para você e pode destruir até a sua família. Gente, um detalhe. Existem muitas casas hoje de cabeça para baixo. Famílias desestruturadas, emocionalmente, espiritualmente, por conta de pornografia. Sempre que você comete esse pecado, o inferno aplaude e o céu chora. Você volta para o seu pecado de estimação e coloca Jesus numa cruz novamente. Sabe, Davi, ele matou um urso, um leão e um gigante, mas ele perdeu para a sua própria cobiça. Porque os nossos inimigos internos são piores que os externos. Você pode ser desbravador o que seja e ter habilidades infinitas para desenvolver muitas tarefas,
Você pode ter a força que tiver. Mas existe uma deficiência sua dentro de você que às vezes derruba toda a sua qualidade. Precisamos vigiar. Diz aí para o teu irmão, precisamos vigiar. Então, você precisa ter esse entendimento para poder sair desse lugar. É uma decisão aqui. Você pode e você deve sair daí. O que te define são as decisões que você toma perante a vontade de pecar. Vontade de pecar, meu irmão, todos nós temos, todos os dias, todas as horas. Mas qual é a decisão que você tem tomado diante dessas vontades? Antes de fazer alguma coisa, sempre se pergunte: a quem estou deixando feliz com essa atitude? A quem estou alimentando com essa atitude? Jó, ele foi um homem que a Bíblia diz que ele era justo, íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal. Acima de tudo, Jó, ele era um homem sábio. A Bíblia diz que todas as madrugadas ele oferecia holocaustos ao Senhor, caso os seus filhos tivessem pecado. Ou seja, ele já estava garantindo o perdão do pecado dos filhos. Então, ele sabia até onde ele podia chegar, até onde ele podia entrar. Ele não brincava com o pecado. Cuidado com a zona de conforto. Não existe crescimento na zona de conforto. Nem existe conforto na zona de crescimento. Precisamos sair do modo emoção e entrarmos no modo deleite no Senhor. Amém? Fuja do vício. Fuja da dependência de dopamina, de tudo aquilo que te deixa eufórico, que te deixa em êxtase. E você pensa que é só dessa forma que você pode ser feliz e satisfeito em sua vida. Infelizmente, muitas igrejas hoje têm adotado, usado métodos e técnicas psicológicas de hipnose, de gatilhos mentais, de teologia coaching, de efeitos sonoros, tecnologias, para tentar burlar e forçar um quebrantamento dos fiéis. Pseudoterapias. Cultos que emocionam mais do que salvam vidas. Que impactam mais as emoções, os hormônios, do que, de fato, um arrependimento genuíno. O nosso prazer precisa estar no Senhor e na sua lei. O salmista diz no primeiro capítulo: bem-aventurados os que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm nos caminhos dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, repita comigo, o seu prazer está na lei do Senhor. Meus irmãos, precisamos ser obstinados pela palavra de Deus, obstinados pela intimidade com o Senhor. Não é em técnicas emocionais, em aventuras, em momentos,
Em Salmo 119, 24, também diz que os estatutos de Deus devem ser um deleite contínuo, perpétuo. Esse é o nosso prazer verdadeiro. Existe um lugar de deleite. A presença de Deus, nós cantamos aqui, a presença de Deus nos apaixona, nos traz de volta ao propósito, nos transiciona do que sentimos ao lugar da verdadeira satisfação. Não são meros momentos, é uma exposição à sua glória. Tem gente aqui que precisa voltar para esse lugar. Eu preciso voltar para esse lugar. Ao lugar de pleno deleite, do verdadeiro deleite. Meus irmãos, todos nós somos emocionais. Todos nós somos corpo, alma e espírito. E a alma é a região que tem o nosso psique, as nossas emoções. Mas até que ponto você tem sido dominado pelas suas emoções? Ou você tem sido dominado pelo Espírito de Deus, que neutraliza e domina as suas emoções, quando elas estão à flor da pele? Nós precisamos gastar tempo com o que é de fato deleitoso, prazeroso, com o que é de fato edificante, com o que é de fato construtivo para a minha alma, para o meu espírito e também para a minha carne. E se você não mergulhar na palavra de Deus, se você não mergulhar numa intimidade, numa vida de oração com o Senhor, numa vida de adoração ao Senhor, numa vida de renúncia, de você selecionar a dedo com que eu estou gastando meu tempo. Hoje eu acordei, tomei café, peguei o celular, passei uma hora e meia no Instagram, peguei o ônibus, fui para o trabalho, chegando lá passei mais meia hora no Instagram, depois comecei a ver os meus afazeres, comecei a fazer, meia hora antes do almoço entrei no Instagram, e com que você tem se alimentado? Tudo que você faz, tudo que você permite, eles destravam gatilhos. E são gatilhos que ou te aproxima mais a Deus, ou te distancia mais dele. Eu preciso voltar para esse lugar. Eu me lembro o Rafa aqui falando, há uns domingos atrás, sobre o Nazireu. Ele lembrou um pouco da fase de chapação no Espírito Santo. A fase de se trancar no quarto e não contar as horas. E não passar o dia inteiro. Eu comecei a me lembrar disso também. Precisamos voltar para esse lugar. Amém? Então saia do modo emoção e entre no modo deleite. Saia da dopamina e entre no deleite. Fique de pé.
Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem uma tradução que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os teus desejos. Você precisa estar exposto à glória de Deus. Tem muitos lugares que você habita, que você convive, que você transiciona, onde você não é exposto a essa glória. Não podemos ser movidos por nossas emoções, pois são nelas que muitas vezes tomamos decisões precipitadas. Sabe, Salomão, ele foi infiel, tendo tudo. Jó foi fiel, perdendo tudo. Davi foi infiel, sendo rei. José foi fiel, sendo servo. Adão pecou no paraíso. Jesus obedeceu no deserto. Obedecer a Deus é uma decisão pessoal e precisa ser racional. Não tem sentimento. Eu faço porque eu sei que é o melhor para mim. Isso é sabedoria. É na palavra de Deus que me asseguro do caminho certo que posso percorrer, dos limites, do cerco até onde eu posso entrar, até onde eu posso andar, até onde eu posso chegar. Não se contente com lixo. Não troque a presença de Deus por nada na sua vida. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Existe um lugar de deleite. Basta você querer, basta você entrar. Basta você acessar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. À medida que nós contemplamos a Ele, o nosso coração transborda. A música, ela não é capaz disso, mas Ele é. Olhe para Ele. Na igreja tem muita informação e pouca revelação. Responda à revelação de quem Ele é. Ele é a verdadeira satisfação para as nossas almas. Amém? Existia um avivamento em País de Gales, onde um jovem chamado Evan Roberts, apenas 13 anos de idade, presta atenção, esse jovem ele sonhou com todo o seu país rendido aos pés de Jesus. E diz a história que ele passou 13 anos orando pelo seu país. E quando ele chega aos 26 anos de idade, esse mover de oração, ele tomou a vida de muitos jovens, muitos adolescentes. Diz que a presença de Deus varreu o país de Gales. E mais de 100.000 almas foram salvas para Jesus. O rugby, que é o país de maior popularidade lá, o campeonato acabou. As pessoas não queriam mais jogar e ninguém mais queria assistir. Os bares foram fechados. As bilheterias dos cinemas despencaram. Ninguém mais queria saber de mais nada. Isso por conta de um jovem que foi incendiado pela glória, que aprendeu que o verdadeiro deleite era na presença do Senhor. Jovens,
Não troque a presença de Deus por nada. Ele é o seu maior anseio, o seu maior deleite. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Amém? Feche seus olhos. Levante suas mãos nessa hora. Levante suas mãos. Ah, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Por muitas vezes trocar um dia na sua presença por um prato de lentilhas. Mais vale um dia em sua casa do que 1000 anos em outro lugar, Senhor. Ensina-nos o verdadeiro deleite, Senhor. Perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Abra seu coração nessa hora. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor nessa hora. Queremos voltar, Senhor, ao lugar de deleite. Queremos voltar, Senhor, ao lugar da nossa satisfação plena. Livra-nos, Senhor, de sermos dominados por nossas emoções. Livra-nos, Senhor, de sermos presos pelos nossos hormônios. Livra-nos, Senhor, por sermos viciados em tantas coisas que abafam a sua glória em nossas vidas, que tapam os nossos ouvidos ao ouvir a sua voz, que blindam os nossos corações de sentir a tua presença. Espírito Santo, nos envolva nessa hora. Restaure em nós um arrependimento genuíno. Restaure em nós o verdadeiro deleite. Levanta-nos como aqueles bem-aventurados do salmista, que não negociam com nada, que não trocam a sua presença por nada, que tem o seu prazer na sua lei, que tem o seu deleite na sua palavra, nos seus estatutos e ensinamentos, nos seus preceitos. Leva-nos a essa dimensão, Senhor. Tira-nos do raso. Tira-nos de todo tipo de vício. Tira-nos da síndrome do pensamento acelerado. Muitas vezes até fazemos a obra de Deus,
ainda nos perdemos.